Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Marcos, no capítulo 11 e versículo 24, que diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração crede que recebeste, será assim convosco. O que isso quer dizer? Que quando a gente pedir em oração algo a Deus, creia que você já recebeu aquilo que você pediu em oração. Primeiro você tem que crer que Deus já ouviu sua oração e já recebeu, porque isso é fé, tá? Isso é uma fé que tem que ser alimentada todos os dias, é claro, porque se você não lê a palavra, não tem uma comunhão com o Senhor ali, um momento de intimidade com Deus e não tem uma leitura bíblica, e do nada você começa a orar, pedir a Deus algo e às vezes Deus não ouve, porque você não está próximo a Ele. Às vezes você só começou a se aproximar do Senhor de repente. E aqui fala que se a gente orar para Deus, pedindo algo, a gente tem que crer que já recebeu essa bênção, algum pedido que a gente fez, né? Todos nós temos algo para falar para Deus, algo para pedir a Deus. E às vezes muitos ficam frustrados porque às vezes Deus não responde a oração e muitas vezes é por conta da pessoa que não tem santidade com Deus, não tem fé. A fé ela é alimentada diariamente, todos os dias tem que estar buscando para que a sua fé venha aumentar. E muita gente ora naquele momento sem fé e a oração nem chega a Deus, não tem como Deus responder essa oração, sendo que você não tem um momento de comunhão, só quer pedir. Tem muitas pessoas que só quer pedir a Deus as coisas e não quer viver uma vida de santidade, uma vida de propósito com o Senhor, porque Deus ele nos chama para ter uma vida com Ele, uma vida de comunhão, uma vida de leitura bíblica, uma vida de adoração, uma vida de pregação, mas muitos não querem essa vida, só quer pedir bênção, só bênção, maravilhas. E às vezes não vão se responder essas orações, porque só estão buscando o interesse em o que Deus pode oferecer. Mas Deus, Ele é muito sábio, não tem como ninguém enganar Ele. Ele sabe a intenção de cada um de nós aqui, quando a gente está orando ali, pedindo algo que às vezes a gente nem está dedicando a nossa vida a Ele, pra gente ter essa vamos dizer assim, como que pode dizer o nome? Essa ousadia de pedir, entendeu? Tem muitas pessoas que é ousada e gosta de pedir, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, Deus não vamos lá, como eu posso dar um exemplo? Deus não é um Deus que tem que realizar todos os nossos desejos, não. Nós que temos que fazer a vontade dele, a vontade de Deus, e não Deus a nossa vontade, porque nós já fomos escolhidos por Deus para que a gente venha receber a salvação. E Deus ele quer que a gente receba a salvação e não bênçãos, e não coisas que vocês pedem aí em secreto. Muitas vezes eu sei que muitas vezes as pessoas pedem saúde, proteção, livramento, mas essa pessoa com certeza tem uma santidade com Deus, tem uma comunhão com o Senhor, tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, não busca o Senhor por dia e noite, por exemplo. De repente, ela tá precisando de algo e ela vai buscar Deus, porque não tem ninguém que possa ajudar. Então aqui fala aqui pra gente ter fé. Se a gente tem fé, a gente vai crer que Deus já ouviu a nossa oração e que Ele já recebeu a nossa oração e que Ele já deu aquilo que a gente precisa. Só que a gente precisa esperar, porque Deus ele já recebeu. Só que o tempo, a gente não tá naquele tempo de receber. Então tem que esperar o processo, né? O propósito, ele é lindo. O propósito de Deus na nossa vida é lindo. Mas quando a gente pede algo a Deus, Deus ele já nos deu esse presente que a gente pediu a Ele. Só que ainda a gente não chegou lá. A gente ainda tem que passar pelo processo. Processo de quê? De receber esse pedido. Então não é só assim, eu pedi algo a Deus e Deus já vai responder. Não é assim. Entendeu? De repente Deus vai fazer a nossa vontade. Se Deus, ele tá demorando tanto pra te dar algo, é porque, meu bem, é porque você não tá preparada. Deus, ele sabe exatamente o momento certo de você receber algo que você pediu a Ele. Entendeu? Tem coisas que Deus, ele pode, sim, né, nos dar de repente, tipo assim, do dia pra noite. Uma semana, assim, porque são coisas simples, coisas que não precisa de preparação, né? Coisas do dia a dia, né? Alegria, paz, que Deus pode nos dar isso, Deus para nos dar a presença dele. Então, assim, são coisas que Deus ele pode fazer até mesmo em um dia. Mas tem coisas que tem que ter tempo, tem que ter preparação de nós, espiritualmente, porque a gente não tem como receber uma bênção do Senhor se a gente não tem espiritualmente uma vida com Ele, uma vida de comunhão. E é isso.
poder da fé. Essa parte desse versículo, ele fala do poder da fé. Então, a gente precisa ter fé. E pra gente ter fé, a gente precisa buscar Deus. A gente precisa nos alimentar, a nossa alma, com a palavra do Senhor, com a oração e com a adoração ao nosso Deus. E é isso. Vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela proteção, o livramento que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a ser fiel a Ti, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a permanecer fiel à Tua palavra e nos ajuda a renunciar nossas vontades carnais para ver Tua vontade. Eu oro para que a gente venha continuar firme no Teu caminho e que a gente venha crer que o Senhor já ouviu as nossas orações e que a gente venha ter paciência para que essas orações venham a ser realizadas na nossa vida. Que o Senhor sabe todas as coisas, no momento sério de acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Amém.